disposição nessa ocasião. O fórum, ele é permanente, né? A nossa Delegacia de Pessoas Físicas, ela leva esse fórum junto com vocês, assim, de uma forma, junto com a FAESP, de uma forma permanente, para que qualquer dúvida que vocês tenham possam ser saneada. A intenção é que, quanto mais orientação nós pudermos dar, menor incidência em erros por parte dos produtores, né? Então, por isso, vocês são os grandes potencializadores, né? Nesse trabalho de orientação que a gente está fazendo, nesse esforço de estar sempre com vocês, tirando dúvidas e tudo mais, tá bom? Então, a Receita Federal está à disposição de vocês, nós vamos continuar e vamos aprimorar cada vez mais esse diálogo e esses encaminhamentos para que a gente possa, sim, ter uma maior conformidade nesse setor, né? Quanto à questão trazida sobre a questão da reforma tributária e tudo mais, é importante a gente só frisar que a Receita, ela até atua na reforma tributária, na sua área técnica, né, junto ao Congresso Nacional. Mas aqui a nível regional, o nosso papel é de aplicadores da lei, né? Então, essa discussão nós não fazemos aqui a nível regional, mas é uma discussão, sim, que pode ser levada ao secretário da Receita para dentro da reforma tributária ser contemplada também, se houver alguma necessidade. Se a necessidade for específica do Estado de São Paulo, sem dúvida nenhuma, vocês podem também encaminhar através de nós, que nós levaremos ao secretário, tá bom? Então, estamos à disposição também para esse outro viés, né, que é eventualmente alguma questão particular do Estado de São Paulo nessa reforma que a gente precise apontar, que se tome cuidado quando houver a discussão junto ao Congresso Nacional. Tá bem? Obrigada a todos. Vou passar agora a Cláudio Ferrer. Cláudio Ferrer é um dos superintendentes aqui da 8ª Região Fiscal também, para que ele dê suas palavras e depois a gente começa aí com o Cláudio Afonso. Bom, boa tarde a todos. É uma grande satisfação estar com vocês aqui hoje. Rapidamente, eu só queria agradecer mais uma vez à FAESP por essa parceria, né, que a gente iniciou desde o ano passado. A nossa intenção é realmente aprofundar esse fórum, continuar de forma permanente, né? O Cláudio Afonso, né, nosso delegado da DPF, ele vem conduzindo junto a vocês pela Receita Federal, e é isso, né? Conforme a Márcia colocou, estamos à disposição de vocês, né, para a gente continuar aprofundando esse diálogo, resolver quaisquer dúvidas, né, e quaisquer encaminhamentos que vocês tenham, a gente realmente está à disposição de vocês. Passar agora para o Cláudio Afonso, que é o nosso delegado da DPF, para promover a palestra. Então, pessoal, boa tarde. Dando continuidade aqui à abertura, gostaria de enfatizar aqui o quanto nós reconhecemos o setor agro e a FAESP, todos os seus associados. Uma pequena amostra disso é a quantidade de pessoas pela Receita que está aqui participando. Temos os dois superintendentes, a titular, a principal, a Márcia, e o substituto, o adjunto, o Cláudio, meu xará. E temos aqui, além do apresentador Ricardo, temos várias pessoas aqui na equipe de apoio, apenas para citar rapidamente, a Jane, José Elias, Luiz Turaza, e que está difícil aqui, fica entrando gente, acho que tem mais alguém ainda aí. Mas, enfim, temos as 7, 8 pessoas, aí o Newton, desculpa, que está subindo e descendo aqui a tela. Então, assim, são várias pessoas aqui dedicadas a esse evento de hoje, mas não somente hoje, né? Eu tenho vindo conversando com o Tiago, e fico à disposição também da doutora Ângela. A gente tivemos juntos ano passado naquele evento aí na própria FAESP, na sede, né? E é muito legal ver bastante gente aqui reunida. Estamos com 68 entidades, 68 participantes do setor que é hoje um dos principais do mercado econômico brasileiro, né? Da produção do PIB brasileiro, da geração de empregos e tudo mais de positivo que a gente tem aí no segmento econômico. Enfim, a gente reconhece isso e é um parceiro, e vamos trabalhar para que essa parceria realmente progrida. Já que a gente está aqui para falar de imposto de renda, vale aqui só comentar, antes de passar a palavra para o Ricardo, que a gente chegou hoje à marca de metade dos contribuintes que era esperado para entregar suas declarações nesse ano, que é em torno de 43 milhões. A gente hoje alcançou a marca de 21 milhões e 500 contribuintes tendo entregue, sendo que o prazo vai até o fim do mês, até dia 31 de maio. Lembrando que dia 30 é um feriado,
mas a Receita, os sistemas da Receita funcionam normalmente aos sábados, domingos e feriados. Então, na sexta-feira, dia 31, após o feriado, aquele feriado emendado, é o último dia, então é bom que todos estejam atentos. É o último dia também para a entrega do livro caixa digital do produtor rural. E sempre lembrando que existe a figura da declaração pré-preenchida, que é uma declaração que hoje em dia praticamente qualquer um consegue fazer uso dessa declaração pelo ECAC, basta fazer acesso pelo portal GovBR na conta no selo prata ou ouro. Hoje estima-se que em torno de 75% das pessoas têm condições de aderir ao selo prata ou ouro, ou seja, tem condições de fazer uso da pré-preenchida. Ela facilita o preenchimento, diminui o tempo de preenchimento e diminui também a incidência de erros de retenção em malha. E como quem vai fazer a apresentação com todos os detalhes aí da declaração, da parte da atividade rural, é o Ricardo Roberto. Eu não sei se antes passo a palavra para o Tiago de novo ou se passo direto para o Ricardo, mas enfim, encerro por aqui minha abertura e que tenhamos um bom evento. Ok, Cláudio, obrigado. Eu só vou fazer uma outra consideração, né? Até para todos da Receita entenderem o público que a gente tem hoje aqui. Cada sindicato indica um representante para poder participar desse evento, e isso é replicado no âmbito da cobertura sindical desses sindicatos. Então, aqui a gente está contemplando aí grande parte do Estado. A gente sempre tem uma adesão muito grande por parte dos sindicatos para esses eventos com a Receita Federal, e a gente agradece sempre a disponibilidade de vocês e a atenção que é dispensada para a gente, tá bom? Eu vou passar então para o Dr. Ricardo para dar sequência aí à apresentação aí do material. Obrigado a todos. Bom evento. Obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. Obrigado também pelo convite. É um prazer aqui, que eu considero um grande bate-papo que a Receita vem fazendo com os contribuintes. E é mais uma oportunidade de troca de experiências. Aqui eu nunca venho para ensinar, eu venho sempre para aprender. Então, nessa troca de experiências que a gente vai fazer, hoje eu vou falar um pouquinho da declaração do imposto de renda da pessoa física. Embora o foco seja a atividade rural, vamos falar um pouquinho sobre as novidades do imposto de renda, porque como vocês estão atendendo pessoas físicas que precisam entregar sua declaração, elas não têm na declaração só atividade rural. Elas têm também tem que preencher a declaração completa, e às vezes surgem dúvidas quanto a esse preenchimento. Então, no primeiro momento, eu vou falar sobre as novidades para esse ano do imposto de renda, vamos falar um pouquinho sobre atividade rural e depois vamos falar sobre destinação. Tá? Quando eu começo a falar aqui do imposto de renda, é uma obrigação acessória para todos, e essa obrigação ela precisa ser cumprida, e o nosso papel é facilitar esse cumprimento dessa obrigação. Quando a gente começa a falar do imposto de renda, o Cláudio já adiantou que nós já passamos da metade do prazo. Então, o prazo final de entrega é dia 31 de maio. A princípio, não vai ter não é prevista nenhuma prorrogação, como nos anos anteriores. E esse prazo iniciou no dia 15 de março. Esse prazo agora é um prazo que vai ficar daqui para sempre, né? Porque mudou o prazo. Até 2 anos atrás, o prazo começava no comecinho de março e até o fim de abril. Agora ele começa dia 15 de março. Por quê? Porque eu tenho a declaração pré-preenchida desde o primeiro dia de entrega. Então, com base nisso, eu precisei adiantar um pouquinho o prazo e aí acabei postergando para o dia 31 de maio. Então, esse prazo tem que ser cumprido, não esqueçam, ainda tem bastante tempo. Então, temos ainda 26 dias para entrega. Outro prazo muito importante, a gente está chegando nele, é o dia 10 de maio. O dia 10 de maio, ele, embora não seja um prazo fatal, ele é o prazo para aqueles que querem fazer o débito automático da primeira cota ou da cota única. Então, se eu quero preencher minha declaração, deu imposto a pagar, e eu quero fazer o débito automático até da primeira cota ou da cota única, eu preciso entregar até o dia 10 de maio, porque precisa de um tempo para a Receita Federal encaminhar essas informações para o banco. Então, é importante lembrar desse prazo. Tá? Esse prazo aqui, ele também se aplica, de certa forma, às restituições. Por quê? Porque quem quiser sair no primeiro lote de restituição, também tem que
conseguir respeitar esse prazo para que consiga sair nesse primeiro lote. Também tem alguns prazos que a gente fala que é o dia 31 de maio para o DARF da destinação, e não esquecer que o prazo das outras cotas do imposto de renda é sempre o último dia útil do mês, até chegar em 30 de dezembro. Uma outra estimativa aqui que eu gosto sempre de falar é sobre as declarações esperadas. Para esse ano, nós temos uma expectativa de 43 milhões de declarações. Então, vocês vão vendo que desde 2018 esse número veio crescendo, e para esse ano são esperadas 43 milhões, e aqui no estado de São Paulo, 13,6 milhões de declarações. A Receita Federal, cada ano, vem prezando pela transparência. Até um tempo atrás, para vocês conseguirem qualquer informação sobre quantas declarações foram entregues, como é que está os percentuais de destinação, quanto que saiu cada lote de restituição, era preciso fazer um contato com a Receita para pedir esses dados. Hoje em dia, todos esses dados estão disponíveis lá na própria declaração do imposto de renda, no próprio site da Receita. Então, se você entrar lá no site da Receita, você já entrando lá na primeira página, você tem imposto de renda, e aí você já consegue ver o total de declarações entregues. Você tem estatísticas de declaração, quantas que foram pré-preenchidas. Tá? Essa foto aqui é de uma semana atrás. Hoje nós já estamos com 21 milhões e 500 mil declarações entregues. O percentual de pré-preenchida está em 40,7% hoje. Então, vocês vão vendo que lá no próprio site da Receita você tem várias informações. Então, nesse painel você pode ver quem fez a declaração via programa, quem baixou, quem fez na nuvem, quem utilizou o PGD, quem usou o app instalado num dispositivo móvel. Então, são várias informações que hoje estão disponíveis lá no próprio site da Receita. Em relação às restituições, desde o ano passado, o primeiro lote de restituição já sai dentro do prazo de entrega. Então, eu ainda tenho pessoas entregando a declaração e já tem gente recebendo a restituição. O primeiro lote sai no dia 31 de maio, são 5 lotes previstos, o último para o dia 30 de setembro. A consulta a esses lotes de restituição pode ser feita ou pelo site da Receita, ou nos aplicativos do Meu Imposto de Renda ou Receita Federal, lá no seu dispositivo móvel. A restituição do imposto de renda, ela tem alguns critérios de priorização, ou seja, quem vai receber primeiro essa restituição? Se são vários lotes, eu preciso determinar. E a legislação determina. Em primeiro lugar, vai receber quem tem mais de 80 anos. Depois, o segundo critério é quem tem idade igual ou superior a 60 anos, os deficientes e os portadores de moléstia grave. Em terceiro lugar, é aquele que tem a maior fonte de renda como magistério. E aí, o quarto lugar é quem utilizou a declaração pré-preenchida ou optou por receber a restituição por Pix. E aí, depois que entram os demais contribuintes. É importante dizer que essa é uma prioridade legal e essa prioridade é respeitada e vai sendo feita conforme os lotes que são disponibilizados, conforme o dinheiro disponibilizado pelo Tesouro Nacional. E aí que eu digo, vamos supor, você tem mais de 80 anos, mas entregou depois do dia 10 de maio, você já não vai conseguir sair no primeiro lote, porque não tem prazo hábil para o primeiro lote. Então, também tem que ter cuidado com isso. Se vocês olharem, eu tenho lá, como transparência também, o painel com o resultado das restituições. Para esse ano, a gente ainda não tem nenhum dado, porque o primeiro lote só sai no dia 31 de maio. Mas eu tenho aqui o painel do ano passado. Então, se vocês observarem, no primeiro lote, de 4.129.000 declarações pagas, 3.925.000 eram das previsões legais e 204.000 foram de pessoas que utilizaram a pré-preenchida ou a restituição por Pix. Então, é importante, é mais um dado que vocês podem ter acesso a qualquer momento e atualizado frequentemente lá no site da Receita Federal. Quando a gente vai falar da declaração de imposto de renda propriamente dita, todo ano sai uma instrução normativa com as regras do imposto de renda. Nesse ano, foi a Instrução Normativa 2178. Essa Instrução Normativa ela trouxe todas as regras do Imposto de Renda, e a Instrução Normativa 2180, que ela regulamentou a Lei 14.754, que era a lei que falava sobre as aplicações financeiras no exterior.
A Instrução Normativa 2178, ela trouxe uma mudança nesse ano muito importante, que foi na obrigatoriedade de entrega. A primeira mudança ela veio em função da mudança da tabela progressiva. Então, aumentou os limites dos rendimentos tributáveis, inclusive o limite da receita bruta anual da atividade rural. Alguns valores foram atualizados nesse ano, porque já estavam defasados, já não tinham sido atualizados há muitos anos, e também algumas obrigatoriedades em função da Lei 14.754, referente a bens e direitos no exterior. Né? Vamos ver aqui um por um. Então, sempre que um contribuinte chega para a gente e pergunta, eu preciso declarar, a gente precisa ver as condições de obrigatoriedade. E aí eu preciso passar por todas elas e bastou eu me enquadrar em qualquer uma delas que eu fico obrigado a declarar. Então, o primeiro item de obrigatoriedade é receber rendimentos tributáveis superior a R$ 30.639,90. Então, se a pessoa teve rendimentos tributáveis acima desse valor, ela não precisa nem ir para frente, porque ela já fica obrigada a declarar. Outro item de obrigatoriedade é receber rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte superior a R$ 200 mil. No ano passado, esse valor era R$ 40 mil. Nesse ano teve atualização, então só obriga a declarar quem recebeu esses rendimentos acima de R$ 200 mil. Outro item é obter, em qualquer mês do ano, ganho de capital na alienação de bens e direitos. Fica obrigado a declarar. Também aquele que teve operações em bolsa de valores, cuja soma de alienações foi superior a R$ 40 mil, ou se ele fez qualquer operação sujeita à incidência do imposto. Relativamente à atividade rural. Então, para esse ano também houve uma atualização em função da tabela progressiva. Então, fica obrigado a fazer a declaração de imposto de renda aquele que teve receita bruta da atividade rural em valor superior a R$ 153.199,50. Ou que ele pretenda compensar prejuízo do ano calendário 2023 ou anterior, ou prejuízo a calendários anteriores, nesse ano agora ou nos próximos anos. Então, se eu tenho prejuízo e quero compensar ele agora ou nos próximos anos, eu também fico obrigado a declarar. Outro item de obrigatoriedade é ter bens e direitos acima de R$ 800 mil. Outra atualização, no ano passado esse valor era 300 mil, esse ano passou para 800 mil. Também aquele que era residente no exterior e passou a residente no país no ano passado, fica obrigado a declarar. Também aquele que vende um imóvel residencial e compra outro imóvel residencial com isenção. Essa pessoa também fica obrigada a declarar. Com relação à Lei 14.754, ela trouxe 3 novos itens de obrigatoriedade para esse ano, que é aquele que optar por declarar bens e direitos da entidade controlada como se fossem da pessoa física, o titular do trust ou demais contratos com as mesmas características, e aquele que também optar pela atualização de valor a mercado de bens e direitos no exterior. Ficam obrigados a declarar. Aqui é um resuminho do que a gente falou. O rendimento tributável passou de 28.559 para 30.639, rendimentos isentos e não tributáveis de 40 para 200 mil, receita bruta da atividade rural, até o ano passado era 142.798, esse ano passou para 153.199, bens e direitos de 300 para 800, e as questões da Lei 14.754, que nós já falamos anteriormente. Com essas mudanças, a Receita Federal estima que quase 4 milhões de declarantes seriam impactados com essas mudanças. Então, eu teria 4 milhões de pessoas que utilizando os mesmos critérios de rendimentos de bens do ano passado, eles não precisariam declarar esse ano. Mas, mesmo assim, nós estamos estimando que haverá um aumento de entrega de declaração. Por quê? Porque desses 4 milhões que não estariam obrigados a entregar com as mesmas características do ano passado, alguns vão continuar entregando porque não é proibido declarar e muita gente declara porque quer declarar. Outras pessoas mudaram sua situação financeira e não era obrigado no ano passado, mas esse ano passa a ser obrigatório. Então, isso aqui é só uma previsão, só para vocês saberem. Para esse ano, foi feita uma aplicação para saber quem é que está obrigado. No próprio site da Receita, eu tenho uma ferramenta muito importante de inteligência artificial. Você entrando lá no site da Receita, logo lá na primeira página tem essa figura do leãozinho aqui, é o Pergunta para o Léo. Então, foi feita uma nova ferramenta, é uma ferramenta de inteligência artificial,
E com essa nova funcionalidade, ele, com perguntas simples de sim ou não, ele vai dizer se uma pessoa é ou não obrigada a declarar. Era muito comum a pessoa chegar na Receita Federal, ele saía de casa e ia lá só para perguntar se ele era obrigado a declarar. E com essa ferramenta, você consegue, pelo próprio site, verificar. Esse aqui é o Pergunta para o Léo. Quando você clicou nele, ele já tem lá os assuntos possíveis e o primeiro já é o imposto de renda da pessoa física. Se você clicar nele, ele tem já o primeiro item, quero saber se preciso declarar. E aí você vai clicando e com dúvidas simples, com respostas simples de sim ou não, você sabe se vai declarar. Então, a primeira pergunta é se eu sou residente no Brasil. Por quê? Porque o não residente no Brasil, além de tudo, ele não pode declarar. Ele não é obrigado e não pode declarar. Ele não é declarante. A declaração de imposto de renda da pessoa física é só para os residentes no país. Então, se eu responder que eu sou residente no Brasil, ele continua me perguntando. Aí a primeira pergunta que ele faz é se o titular ou o dependente receberam acima de 30.639. Se eu responder que não, ele vai continuar me perguntando até chegar ao fim e me dizer se eu sou ou não obrigado a declarar. Só que se eu responder sim para essa pergunta, automaticamente ele já vai dizer você é obrigado a declarar. Por quê? Porque bastou me enquadrar em qualquer uma das condições de obrigatoriedade, eu já fico obrigado a declarar. E outra ferramenta importante aqui nesse Pergunta para o Léo é que em cada item ele vai dar uma explicação do que é aquilo que ele está falando. Se você não sabe o que são rendimentos tributáveis, você clica aqui e ele vai explicar para você o que são rendimentos tributáveis. Então, é uma ferramenta bem legal, que aí, nesse caso ali, eu respondi sim, que eu tinha, e ele já diz, olha, declaração em RPF 2024 obrigatória. Então, uma ferramenta disponibilizada para o contribuinte e que pode ser usada aí, vocês podem repassar aí para ser usada para quem ainda tem dúvida se precisa ou não declarar. Aqui eu falo já agora sobre as formas de preenchimento. Existem duas formas de preenchimento da declaração do imposto de renda da pessoa física. A primeira é aquela que eu baixo o programa lá no site da Receita, instalo o programa no meu computador e vou fazer essa declaração. Outro meio de fazer a declaração é utilizando o aplicativo Meu Imposto de Renda. Esse aplicativo Meu Imposto de Renda, ele pode ser utilizado tanto lá no site da Receita, ou no portal ECAC, ou com os aplicativos para os dispositivos móveis, Meu Imposto de Renda e Receita Federal. A única diferença entre essas duas formas de entrega é que a declaração feita pelo PGD, pelo Programa Gerador de Declaração, aquela que eu baixo no meu computador, eu posso fazer ela tanto anonimamente ou utilizando minha conta GovBR Prata ou Ouro. Já pelo Meu Imposto de Renda, que é aquele que eu faço online ou nos aplicativos móveis, eu preciso ter a conta GovBR Prata ou Ouro. Tá? Essa aqui é a cara do Meu Imposto de Renda. E aqui, tanto para quem faz pelo programa, quanto quem faz pelo Meu Imposto de Renda, precisa consultar aqui para saber como é que está a sua vida na Receita, para saber se sua declaração foi processada, se tem alguma pendência, e vários outros serviços, como fazer autorização de acesso, preencher o Carnê-Leão. Então, várias funcionalidades estão nesse Meu Imposto de Renda aqui, e é bom vocês saberem que não tem como fugir disso. Vocês vão ter que começar a utilizar essa ferramenta. E aí, lembrando que no ano passado, quem fazia pelo celular podia utilizar a conta GovBR no padrão bronze, e a partir desse ano, pela legislação, não é permitida. Só quem tem conta GovBR no prata ou ouro. A pré-preenchida é uma menina dos olhos da Receita já há alguns anos, porque a gente tem evoluído bastante nela e tem sido utilizada, ela tem facilitado muito a vida do contribuinte. Mas o que adiantaria eu ter a pré-preenchida se eu não soubesse quem pode usar ela? Lá, a pré-preenchida, quando ela começou a engatinhar, há quase 10 anos atrás, ela era muito pouco utilizada porque só podia utilizar quem tinha certificado digital, quem tinha um eCPF. Com o advento da conta GovBR, isso aí mudou. Por quê? Porque todo mundo pode ter uma conta GovBR Prata ou Ouro, ela é gratuita e é bom o contribuinte ter, porque ele vai ter vários outros recursos com o governo federal para acessar. Então, só para vocês terem uma ideia, esse ano, em fevereiro, eu tinha já 75,2% dos declarantes já com conta GovBR Prata ou Ouro. Então, já é um número muito grande. Então, eu poderia ter hoje 75% de pessoas utilizando a pré-preenchida. Esse é o valor. A pré-preenchida, como eu disse, ela já vem há alguns tempos, mas ela só cresceu
com a conta Gov.br Prata Ouro. No ano passado, 23,9% dos declarantes já fizeram com a pré-preenchida. Para esse ano, a Receita estava estimando 40%. Pode parecer assim um pulo muito grande, a gente querer isso aí, parece assim, nossa, é uma expectativa muito alta para ser atingida, mas desde o primeiro dia de entrega da declaração, essa expectativa ela vem sendo superada. Quase todos os dias esse valor aí está acima de 40%, então ela está se prevendo. Então o pessoal está cada vez mais usando a declaração pré-preenchida. A pré-preenchida ela veio mudando muito nos anos anteriores, e esse ano é um ano de consolidação. Eu tive uma novidade, que é em relação às aeronaves. Então, esse ano, com acordo com a ANAC, é possível puxar os dados das aeronaves pela pré-preenchida. Então, a pré-preenchida, alguns detalhes que vale a pena destacar. Primeiro, o contribuinte sempre tem responsabilidade de verificar as informações que vêm na pré-preenchida. Então, ele precisa ter a documentação na sua mão, né? Verificar se na pré-preenchida veio tudo correto, se veio tudo. Se veio alguma coisa errada, é necessário corrigir, e se faltou alguma coisa, basta acrescer. A pré-preenchida ela é uma realidade, quem puder utilizar, utilize, mas sempre tenha os documentos em mãos e faça o correto preenchimento da declaração. A declaração pré-preenchida, ela reduz a incidência em malha, tá? Porque ela traz lá já pré-preenchido os valores, e muitas vezes a pessoa cai em malha porque digitava o valor errado. Às vezes a pessoa esquecia alguma coisa, é pré-preenchida atrás. Só que ela não é garantia que não vai cair na malha, então também tem que verificar isso. A pré-preenchida está disponível, tanto faz se eu fizer no programa gerador de declaração, que é aquele que eu baixo, ou se eu fizer no aplicativo Meu Imposto de Renda, e ela precisa ter conta Gov.br no nível prata ou ouro para utilizar, o contribuinte precisa ter essas contas para utilizar. Aqui nós temos algumas questões. Quem é que pode utilizar pré-preenchida? Além do próprio contribuinte, aquele que tem uma procuração eletrônica, ele pode utilizar, e também existe a autorização de acesso. A autorização de acesso é uma funcionalidade que surgiu no ano passado, e ela tem dois principais usos. O primeiro é em relação ao dependente. Quando o dependente faz uma autorização de acesso para o titular, quando o titular puxar a pré-preenchida, alimentará as informações na sua declaração, inclusive com as do dependente, né? Ela também permite que eu forneça a possibilidade de um amigo meu, de um parente, fazer a declaração em meu nome. Então, muitas vezes eu vou fazer a declaração do meu filho e ele faz uma autorização de acesso para mim, e eu consigo puxar os dados da pré-preenchida dele e preencher bem mais fácil a declaração dele. Então, ela tem as regras e uso limitado, mas é uma ferramenta também bastante utilizada. Agora vamos falar nas mudanças que tiveram no programa. O programa do Imposto de Renda, ele é um programa que vem, ele é muito estável, né? Mas todo ano precisa ter alguma atualização, alguma melhora no programa, e para esse ano foram poucas essas mudanças no programa. A primeira é para a identificação de criptoativos. Então, esse ano, quando eu tiver um criptoativo, eu vou precisar dizer qual é o criptoativo e também trazer informações sobre a custódia desse criptoativo, tá? Então, eu vou ter um campo específico para o tipo de moeda, ou stablecoin, ou altcoin, e vou colocar ele lá. E também vou ter informações sobre a custódia desse criptoativo. Se ele for autocustodiante, ou seja, se eu estou com esse criptoativo comigo lá no meu bolso e não tem ninguém custodiando dele, eu vou colocar que eu sou o custodiante. Agora, se esse meu criptoativo está em alguma exchange ou tem alguém cuidando desse meu criptoativo, aí obrigatoriamente eu preciso colocar o CNPJ desse custodiante. Isso é uma novidade para esse ano, essa obrigatoriedade. Outra mudança que vem para essa declaração desse ano é em relação a algumas doações efetuadas em 2023. As doações efetuadas durante o ano calendário, que são dedutíveis, elas tinham um limite de 6% do imposto de renda devido. Para esse ano houve uma mudança, que se eu tenho incentivo ao desporto nessas minhas doações, esse limite sobe para 7%. Foi criado
um incentivo para apoio a projetos de reciclagem e tem também 1% que eu posso doar para o Programa Nacional de Apoio à Atenção Ecológica e 1% aos programas de apoio à atenção da saúde da pessoa com deficiência. Esses dois aqui, que é o PRONON e o PRONAS PCD, eles eram programas, doações que existiam no passado, e a legislação caducou e não ficou sem um tempo sem ter, e para esse ano voltou. Mas isso aqui são doações que foram feitas no ano calendário anterior e que podem ser dedutíveis nessa declaração de agora. Então, essa aqui é a ficha das doações efetuadas e tem o PRONAS, PRONON e a reciclagem aqui como novidade. Uma outra novidade para esse ano é em relação ao alimentando. O CPF fica obrigatório até para o alimentando quando ele está no exterior e é obrigatório informações sobre a escritura pública ou sobre a decisão judicial. Então, até o ano passado, a ficha não tinha essas informações e agora eu tenho essas informações aqui que precisam ser dadas qual o número dessa escritura pública ou decisão judicial para que eu possa deduzir esse valor de pensão alimentícia. Outra novidade para esse ano é a data de retorno ao país, quando a pessoa não é residente. Então, são aqueles casos que a pessoa mora lá fora e volta para o país no ano calendário anterior, ela precisa colocar aqui a data que ela retornou. E também uma obrigatoriedade para a identificação dos bens da Lei 14.754. Essa Lei 14.754, ela trouxe a permissão para eu colocar os bens da entidade controlada em nome da pessoa física e a obrigatoriedade de detalhar os trusts. Então, se eu coloco lá um bem que pode ser sujeito a essa lei, ele já vai trazer o quadradinho para colocar lá. Então, eu vou ter que informar se é um trust ou entidade controlada e também eu vou ter que informar se esse bem ou direito que eu tenho no exterior, eu vou querer atualizar ele a valor de mercado. No caso de eu querer atualizar um bem ou direito no exterior a valor de mercado, eu sou, inclusive, obrigado a pagar um ganho de capital. Isso aqui a gente vai ver aqui. Essa Lei 14.754 é uma lei que veio em dezembro do ano anterior, do ano de 2023, e ela trouxe algumas mudanças em relação a aplicações financeiras, entidades controladas e trust no exterior. Então, no artigo 8º, ela trouxe uma opção por declarar bens da controlada como se fossem da pessoa física. No artigo 11, ela obriga quem tem trust a fazer um detalhamento desse trust, e ela também permite que eu faça uma atualização do valor de bens e direitos no exterior. Aqui, a gente já vai falar que é bens e direitos no exterior, porque bem no Brasil não tem nenhuma atualização, tá? É declarado pelo custo de aquisição. Só que se eu fizer essa atualização de bens ou direitos no exterior, eu preciso fazer uma antecipação do ganho de capital, é uma alíquota favorável de 8%, e o recolhimento desse imposto tem que ser feito até 31 de maio. E tem que ser preenchida uma declaração lá no site da Receita que chama ABEX. Do artigo 16 em diante dessa lei, ele fala sobre tributação de aplicações e fundos de investimento no país. Só que isso aqui ainda depende de regulamentação e não é objeto agora da declaração nossa de imposto de renda aqui, por isso que a gente não vai falar sobre eles. A Receita Federal, para regulamentar essa Lei 14.754, ela trouxe a Instrução Normativa 2180. Ela foi publicada no dia 11 de março, e essa Instrução Normativa ela trouxe justamente, em especial, aquela declaração que tem que ser feita por aquele que resolve atualizar seus bens e direitos ao valor de mercado. Bens e direitos no exterior, tá? A valor de mercado. Aqui o que eu destaco, essa declaração é feita lá no site da Receita, ela tem que ser feita até dia 31 de maio, e o pagamento também do ganho de capital deve ser feito até 31 de maio. Isso é muito importante para a gente não esquecer e não perder esse detalhe aqui. Para quem está fazendo a declaração e é obrigado, ainda temos bastante tempo, então tem até dia 31 de maio, mas se por acaso perder o prazo para entregar e se fosse obrigado, tem a multa por atraso na entrega da declaração, que é uma multa mínima de R$ 165,74 e pode chegar até 20% do imposto de renda devido. Uma outra alteração para esse ano, e que implica que foi uma solicitação dos contadores para a Receita Federal, é a possibilidade de acessar o Carnê-Leão pelo portal do Meu Imposto de Renda com procuração eletrônica. Até o ano passado, o contador que tinha uma procuração eletrônica, ele obrigatoriamente tinha que entrar no ECAC para poder acessar o Carnê-Leão do seu
da pessoa que ele estivesse representando. E aí foi feito isso esse ano. Para aquele que tem uma procuração eletrônica, ele pode, inclusive, acessar o Carnê-Leão lá pelo aplicativo Meu Imposto de Renda. Para esse ano também eu tenho uma função de cancelamento da declaração. Tá? Essa é uma função nova para esse ano, que vem também por um pedido dos contribuintes da própria Receita Federal para evitar os processos de cancelamento de declaração. É muito comum o contribuinte entregar muitas vezes ele nega autoria. Alguém entrega a declaração e não foi o contribuinte. Algumas vezes o contribuinte entregou erroneamente, né? É muito comum, o filho completa 18 anos, acha que cresceu, vai lá e entrega a declaração. Só que o pai pagou lá, pagou a escola, pagou o plano de saúde, tudo. Aí quando o pai coloca esse filho como dependente, olha lá que o filho entregou a declaração, e o filho sem nem saber. E aí o filho tinha que pedir cancelamento dessa declaração para o pai poder colocar esse filho como dependente. Então, essa é uma nova funcionalidade, porque antigamente o cancelamento da declaração era só por processo. O cancelamento da declaração ele tem algumas restrições, que são algumas situações, isso aqui está bem explicado lá no site, que é qual é a situação que eu posso fazer esse cancelamento. Então, minha declaração ela tem que estar em alguns tipos lá de situações. Então, ela pode estar aguardando processamento, malha preenchimento, malha fiscal, fila de restituição, e aí eu posso fazer o cancelamento. Em contrapartida, a declaração que está como recepcionada, em malha fiscal com intimação, né? Nesses casos aqui, aí eu já não posso fazer o cancelamento da declaração. Aqui, vamos falar uma coisa. O cancelamento da declaração, ele é uma modalidade que ele simplesmente tira aquela declaração do mundo real. Tá? Então, se eu errei minha declaração, a ferramenta correta para corrigir é a retificadora. O cancelamento são situações específicas em que eu preciso cancelar aquela declaração para todo e sempre. Tanto é que eu só posso fazer esse cancelamento lá pelo portal do Meu Imposto de Renda, e quando eu faço o cancelamento, eu preciso justificar por que eu estou cancelando. Se eu não reconheço a declaração, foi apresentação indevida, porque ele é dependente, ou se ele colocar outro, ele vai justificar o porquê que ele está pedindo esse cancelamento. E importante, eu fiz o cancelamento da declaração, ele cancela para todos os efeitos. Tanto é que antes de eu confirmar, ele diz assim, olha, ele dá uma informação lá no site. O cancelamento da declaração, ele pode tornar o contribuinte omisso. Caso seja necessário apresentar nova declaração, vai ser exigida uma multa por atraso na entrega. Ou seja, se eu fiz o cancelamento da declaração e fiz errado isso e vou ter que apresentar de novo, se já passou do prazo, é como se eu nunca tivesse feito a declaração. Não adianta dizer, não, mas eu entreguei no prazo, mas se você cancelou, cancelou para sempre. Então, cuidado quando utilizar essa ferramenta aqui. Uma outra questão para esse ano, que muita gente tem reclamado, é o fim daquele código de acesso. Então, muita gente ia acessar o ECAC, fazer um código de acesso e conseguia fazer o acesso às informações do contribuinte. Agora, a legislação não permite isso. A legislação da Secretaria de Governo Digital, ela traz toda uma fundamentação legal para garantir que eu tenha uma conta GovBR prata ou ouro, vai ser a única forma de eu interagir, do particular, do cidadão, interagir com o poder público com garantia, para poder ter informações sujeitas ao sigilo fiscal. Então, esse código de acesso terminou, então agora os serviços do imposto de renda somente com conta GovBR ouro ou prata. Aqui, a conta GovBR, ela começou muito devagarzinho, assim, muito despretensiosa, então muita gente compartilhava essa conta GovBR à torta à direita. Só que essa conta GovBR, ela tomou volume. E hoje em dia eu tenho tantos serviços que utilizam essa conta GovBR que eu digo que compartilhar essa conta é a mesma coisa que você dá o cartão para uma pessoa estranha e ainda dá sua senha. O cartão do seu banco e dá uma senha. Tá? Ninguém faz isso. Então a conta GovBR não deve ser compartilhada. A conta GovBR ela tem toda uma fundamentação legal e ela é uma forma segura de interação entre o contribuinte e os órgãos públicos. Então, tem tanto serviço. Hoje em dia, tem já estados que permitem que transfira o veículo só com a conta GovBR. Eu posso realizar empréstimo consignado,
posso fazer inscrição no Enem, abrir uma MEI, pedir uma aposentadoria, assinar digitalmente um documento. Então, aqui eu digo que o risco de compartilhar a conta GovBR é para as duas partes, tá? É para quem recebe essa conta e para quem compartilha, tá? Porque qualquer coisa você vai culpar aquela pessoa que você compartilhou, então eu não aceito que ninguém me dê a conta GovBR. Também aconselho a ninguém aceitar isso aí e nem compartilhar sua conta GovBR com ninguém. Quando a gente fala aqui sobre dúvidas, é muito comum vocês terem dúvidas no dia a dia de vocês, e vocês, quando vêm perguntar para a gente, o primeiro lugar que eu vou é no Perguntas e Respostas. O Perguntas e Respostas, ele é um livro digital que, para quem é mais antigo aqui, que nem sou eu, né, que tem muito tempo de Receita, lá atrás vocês iam lá na Receita e a gente tinha um Perguntas e Respostas, era um livrinho que só a gente tinha. Então, vocês iam lá, a gente abriu Perguntas e Respostas e fornecendo as informações para o contribuinte. Hoje em dia, esse Perguntas e Respostas ele é disponível lá no site da Receita, tá? Ele está fácil de ser baixado e, inclusive, ele saiu semana passada, fresquinho, de 2024. Então, utilize essa ferramenta, porque muitas vezes a pergunta que você traz para mim, eu vou responder para você, indicando qual a pergunta do Perguntas e Respostas responde exatamente aquela sua questão. Outro lugar, outra fonte de ajuda é o Ajuda do Programa. Você pode, inclusive, lá no programa, fazer um livrinho PDF sobre instruções de preenchimento, sobre todo o conteúdo da declaração, e aquela ferramenta que eu falei antes, que é o Pergunta para o Léo. O Perguntão, que é o Perguntas e Respostas, você entrando já no site da Receita, na primeira página, clica no ícone Imposto de Renda, lá embaixo, baixar o Perguntão, que é o nome carinhoso que a gente chama o Perguntas e Respostas, e você tem lá já o de 2024, se quiser consultar o dos anos anteriores, você também tem lá disponível para baixar o PDF deles. Tá? Aqui, para a gente terminar essa nossa primeira parte do Imposto de Renda, eu tenho a Receita esse ano, após um piloto que fez no ano passado sobre lives, ela fez um questionamento à população no fim do ano passado, começo desse ano, sobre assuntos que a população queria que a Receita Federal falasse. E ela selecionou 10 assuntos mais pedidos e fizeram palestras. São lives feitas pela Receita Federal, disponível lá no canal oficial da Receita Federal no YouTube. E ela começou no dia 20/3, todas as quartas-feiras. Aí tem um horário, algumas foram às 17 horas, outras às 16h30. Aí vocês consultem lá o canal oficial da Receita para ver qual horário. E já foram feitas várias, né? Nós já estamos aí na metade do prazo, aí já tivemos aí 7 lives feitas. No dia 17 de abril, tivemos uma específica sobre atividade rural, que o colega aqui que já falou para vocês, o Cláudio Morello, ele fez essa live. A live é esclarecedora, ele traz bastante coisa, bastante detalhe, então vale a pena vocês darem uma olhada. E continua, semana que vem vai ter, essa semana vai ter também, quarta-feira agora, e até o final do prazo da entrega vão ter essas lives e ela fica gravada lá no canal da Receita. Então é bem interessante vocês terem. Isso aqui é um resumo do que a gente falou agora, tá? Essa apresentação eu vou deixar depois para o Tiago ali, se vocês quiserem ter acesso a ela, então vai ter esse resumo aqui para vocês verem. E agora vamos entrar na atividade rural propriamente dita, tá? Então, a atividade rural, eu não tenho a pretensão aqui de, nesse nosso encontro, primeiro encontro que a gente vai ter, de muitos aí que possam vir pela frente, eu não tenho como entrar em detalhes, eu ainda não conheço as expectativas de vocês. E então hoje, e pelo tempo que a gente tem também hoje, eu vou falar sobre a atividade rural específica para a declaração do imposto de renda, aquela que você já tem que ali se preocupar para fazer a declaração desse ano, tá? A atividade rural, ela primeiro, o que é considerado atividade rural, né? E vocês sabem mais do que eu. Então tem lá a agricultura, a pecuária, a extração e a exploração vegetal e animal, a exploração de atividades zootécnicas, né? Então, apicultura, avicultura, cunicultura, captura de pescado in natura. Eu tenho também a transformação de produtos decorrentes da atividade rural, sem que sejam alteradas as características do produto in natura. Então, aí é bem claro aqui também que tem que ser aquela atividade rural, tem que ser aquela rudimentar, aquela que é feita pelo agricultor,
Então, é o descasque do arroz, a debulha do milho, né? Uma moagem de trigo, né? Moagem de cana para fazer um açúcar mascavo, né? E também a transformação de produtos, como a produção de mel, quando eu acondiciono ele numa embalagem de apresentação, né? Um laticínio, né? Produção de sucos, né? Transformação de produtos florestais, por exemplo, um carvão vegetal, né? Quando eu faço embriões também, tudo isso está incluído ali na atividade rural. Então, a atividade rural ela é bem ampla, mas ela também se restringe a essas atividades que o produtor rural faz para considerar atividade rural da pessoa física. Eu tenho também aqui, ó, continuamos aqui. Não, isso aqui repetiu. Então, não se considera atividade rural. Então, aqui a legislação ela traz lá, e é que eu trouxe igualzinho como está na legislação. Então, se eu industrializei produtos, já não é atividade rural. E a bebida alcoólica entra aí. Embora muitas vezes o vinho seja produzido lá pelo produtor rural, essa parte ela não se considera atividade rural. Então, produção de bebidas alcoólicas, óleos essenciais, arroz beneficiado em máquinas, fabricação de vinhos com uvas e frutas, também a comercialização de produtos rurais de terceiro e a compra e venda de permanência e de rebanho com permanência menor que 52 dias em confinamento ou 132 dias nos demais casos. Também aquele ganho auferido pelo proprietário de rebanho para quando ele tem um fim específico de procriação, tá? Então, eu tenho também o beneficiamento ou industrialização de pescado in natura, aluguel, arrendamento de máquinas, equipamentos agrícolas, prestação de serviço de transporte de produtos terceiros, venda de recursos minerais, também extraídos da propriedade rural. Então, venda de produtos agropecuários recebidos em herança ou doação, quando herdeiro ou donatário não explora a atividade rural. E continua, receita financeira, valor de prêmios, prêmios recebidos de entidades promotoras, e a receita da exploração do turismo rural de hotel-fazenda. Então, embora elas tenham uma característica ali de serem rurais, elas não são consideradas atividade rural para efeito de tributação da pessoa física. Aí, quando a gente fala da atividade rural, nós temos algumas condições de exploração. Primeiro é o proprietário. O próprio dono da terra, ele explora a atividade rural. Nós temos o arrendatário, que é aquele que faz o arrendamento da propriedade, ou seja, ele loca uma propriedade. Então, para a pessoa que arrenda, o valor do arrendamento ele não é uma receita da atividade rural, ele é um aluguel que ele está cobrando da terra. E para o arrendatário, ele vai estar lá, ele que assume os riscos da atividade total e ele vai exercer a atividade rural lá. O parceiro é aquele que assume o risco da atividade rural e o condômino, que é aquele que tem a propriedade em condomínio. Aí, depois que a gente fala da atividade rural, o que é a receita bruta da minha atividade rural? A receita bruta da atividade rural é aquela que é construída por todas aquelas atividades rurais que a gente falou. Então, se eu fiz alguma daquelas atividades rural, o que eu recebi por aquela atividade é uma receita da atividade rural, tá? E aqui a gente sempre fala em receita bruta, tá? A receita bruta, ela é computada sem a exclusão do ICMS e do Fundo Rural. Isso é importante também. Então, quando eu falo da receita bruta, que eu vou colocar lá na minha declaração, essa receita bruta ela tem que estar lá, ela não posso excluir o ICMS e o Fundo Rural dela, ela tem que constar lá total. E também eu vou ter como receita bruta da atividade rural os valores recebidos de órgãos públicos, tais como auxílios, subvenções, aquisições do governo federal, o Proagro, o montante ressarcido ao produtor agrícola pela implantação e manutenção da cultura fumageira, alienação de investimentos utilizados exclusivamente na exploração da atividade rural, o valor da entrega de produtos pela permuta com outros bens ou pela dação em pagamento, o valor pelo qual o subscritor transfere os bens e direitos utilizados na exploração da atividade rural e os produtos animais delas decorrente, sobras líquidas, quando eu tenho lá pelas sociedades cooperativas também vai incluir. Então, minha receita bruta vai ser tudo isso aqui somado. A receita bruta ela é utilizada o regime de caixa. Então, eu considero naquele mês que eu recebi como receita bruta daquele mês. A única exceção
é o adiantamento para entrega futura, que nesse caso ele vai ficar lá na declaração num campo separado, e eu vou colocar esse valor, só vou atribuir ele lá como receita na hora que eu entrego a mercadoria. Por outro lado, de um lado eu tenho a receita e do outro lado eu tenho as despesas de custeio e investimento. Então, a despesa de custeio, a legislação fala que é aquela necessária à percepção dos rendimentos da atividade rural e à manutenção da fonte pagadora, relacionada com a natureza das atividades rurais exercidas. Tá? Então, se eu tenho uma despesa e ela é necessária para eu ter aquela receita da atividade rural, eu posso considerá-la como despesa de custeio. Já investimento é a aplicação de recursos financeiros durante o ano calendário, que visa o desenvolvimento da atividade rural, a expansão da produção e da melhoria da produtividade, que a legislação joga lá. Então, nós vamos ter vários valores que podem ser utilizados considerados como investimento. Então, as benfeitorias, eu tenho as culturas permanentes, essências florestais e pastagens artificiais. Se eu adquirir um trator, máquinas, motores, e aqui a gente tira veículos de carga e utilitários rurais. Então, esse é um caso aqui muito importante vocês saberem, né? Veículos de carga e utilidades rurais. Então, tem que ser emprego exclusivo na exploração da atividade rural. Se eu tenho um veículo que é utilizado um pouquinho na atividade rural, um pouquinho na minha atividade particular, esse bem não pode ser considerado investimento porque ele não tem emprego exclusivo na atividade rural. Então, muito cuidado, relembrem os seus associados que esses veículos, para serem utilizados aqui como investimento, eu preciso ter essa característica, ele tem que ser exclusivo na exploração da atividade rural. Não pode ter uma BMW da mais cara sendo utilizada como veículo de carga utilitário. Não é. Então, muito cuidado com isso. Outra coisa, animais de trabalho, de produção e engorda. Então, vamos continuar nos investimentos. Serviços técnicos especializados, insumos que contribuam para a elevação da produtividade, atividades que visem a elevação socioeconômica do trabalhador rural, estradas que facilitem o acesso, instalação de aparelhagem de comunicação, bússola, sonda, radares, bolsas para a formação de técnicos e atividades rurais. Então, não constitui investimento cuja aquisição de terra nua. Então, a terra nua está fora lá do investimento. Ela vai estar lá na sua declaração de imposto de renda da pessoa física, fora das despesas de custeio e investimento lá da atividade rural. Da mesma forma, as despesas de custeio e investimentos são regime de caixa. Então, eu paguei a despesa nesse mês, eu vou lá e coloco a despesa, com exceção compras com financiamento. É importante aqui, as despesas de custeio e investimento, eles têm que ser comprovados com documentação hábil e idônea. Né? E o que é isso? Documentação que seja factível. Né? Então, uma nota fiscal, uma fatura, um recibo, tem que estar... A documentação eu digo que ela tem que ser boa. Tá? Então, também tomar muito cuidado, porque muitas vezes a comprovação ela vem de uma forma assim que não dá para admitir. Bom, se a gente falou da receita, falou das despesas e investimentos, agora a gente fala do resultado da atividade rural, que nada mais é que fazer um cotejamento entre receita e despesa, e a diferença vai ser o resultado da minha atividade rural. Tá? Então, o resultado da atividade rural ele corresponde a todas as unidades rurais exploradas pela pessoa física. Então, quando eu vou declarar lá na declaração da pessoa física, lá no mês eu vou colocar como receita da atividade rural o resultado total de todas as minhas propriedades. E a mesma coisa lá na despesa de custeio e investimento. Tá? Se o resultado da atividade rural ele for negativo, eu posso compensar o prejuízo no ano calendário que eu estou e nos anos calendários posteriores. Então, do resultado da atividade rural, eu posso excluir o montante de prejuízo compensável de atividade de exercícios anteriores. Então, se nesse ano eu tive um resultado positivo e no ano passado eu tive prejuízo, então posso trazer aquele prejuízo lá de trás para compensar agora. Mas é condição para isso que eu sempre vá apresentando minha declaração de imposto de renda para poder trazer esse prejuízo e ir levando ano a ano. Tá? Esse resultado da atividade rural, quando ele é positivo, ele vai fazer parte da minha declaração de imposto de renda. E é por isso que a gente está aqui. Por quê? Porque eu vou fazer lá
eu vou ver todas as minhas receitas do ano, vou ver todas as minhas despesas do ano. Se der um resultado positivo, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que levar esse resultado para o ajuste. E aí, a legislação, ela me permite que eu faça a tributação desse valor utilizando a receita menos as despesas e investimentos, ou 20% da receita bruta recebida. Então, o que eu vou fazer? Simplesmente eu vou fazer um cálculo e a própria declaração, quando você vai preencher, eu vou mostrar ali para frente na declaração, ela mesmo diz qual que é o mais benéfico, aí você vai optar por um ou por outro, e cabe a você optar. Lógico, a gente sempre vai optar pelo mais benéfico para a gente. Quando a gente vai falar, e aí eu estou falando de receita, estou falando de despesa, e como que eu faço isso? Então, o livro caixa. O livro caixa, ele é um livro fiscal, tá? Ele não é um livro contábil, é um livro fiscal, que ele serve para trazer as receitas, as despesas de custeio, os investimentos e demais valores que integram a minha atividade rural. O livro caixa, ele é obrigatório para todos os produtores rurais. Tá? Então, todo mundo tem que ter um livro caixa. O livro caixa, ele é o que vai amparar você fazer sua declaração de imposto de renda. Então, nada mais justo que você tenha esse livro caixa. Tá? Se a receita bruta da atividade rural não exceder no ano R$56 mil, o contribuinte fica dispensado de escriturar o livro caixa. Tá? Mas não é proibido. Então, mesmo que ele tenha receita menor do que isso, ele pode escriturar. Tá? Aqui eu faço a propaganda do programa Atividade Rural, que a Receita Federal, ela sempre ganha prêmios de inovação tecnológicas, então ela tem produtos para o contribuinte de forma gratuita. E esse programa auxiliar de atividade rural, ele é um programa de livro caixa, ele é o livro caixa da atividade rural, que ele faz um livro caixa eletrônico, e ele é um programa muito interessante para quem não conhece, é um programa fácil de usar, ele é bem interativo, ele é um programinha legal. Essa é a cara do livro caixa da atividade rural. Tá? Nesse livro caixa, quando eu crio um novo demonstrativo, ele já vai abrir todas as fichas para mim ali à esquerda. Então, ele vai trazer uma ficha de identificação, uma ficha de escrituração, ele permite que eu altere o plano de conta, eu consigo ver o consolidado, ver o razão. Então, ele é bem intuitivo de fazer. Então, eu vou fazer lá a minha identificação, né, do contribuinte. Aí, quando eu começar a minha escrituração, eu vou lá, para todo mês, eu vou dizer qual é o tipo de despesa. Quando eu for lá e clicar em novo, ele vai abrir para eu dizer o que eu estou fazendo, se é uma receita, se é uma despesa. E aí, vocês vão vendo que ele é bem fácil de utilizar. Eu coloco o histórico, coloco o valor, e o próprio programa ele vai trazer para mim o demonstrativo no fim disso, que ele traz a consolidação, que ele vai ser exatamente o que eu vou levar para a minha declaração de imposto de renda. Então, ele vai trazer minhas receitas, minhas despesas, ele vai trazer lá o que é adiantamento, o que é adiantamento que vai ser tributado agora, o que vai ser tributado depois. E aí, com base nisso, ele traz as informações para eu levar lá para a declaração de imposto de renda da pessoa física. Eu faço uma exportação desse livro e levo lá para a declaração da pessoa física, e lá na declaração da pessoa física eu faço uma importação desse livro. Então, se eu preencher ele durante o ano, quando eu for fazer minha declaração agora, eu não preciso ter trabalho lá para preencher o demonstrativo da atividade rural, porque ele já vai puxar do livro caixa. Bom, a gente não termina aqui. Por quê? Porque para aquele que tem receita bruta da atividade rural superior a R$4.800.000, ele fica obrigado a um livro caixa digital do produtor rural. Tá? Esse livro caixa digital do produtor rural, ele é um livro caixa que tem um layout definido pela Receita Federal, né? Esse limite ele vai se aplicar por CPF de participante da exploração rural. Então, se eu tenho condomínio, essa receita bruta é só minha, não tem a ver com o meu condômino. Então, só sou obrigado, porque se a minha receita bruta for superior a 4.800.000, ela não vai somar o grupo todo. Tá? O prazo de entrega desse livro caixa é o mesmo da entrega da declaração de ajuste anual. Se eu fizer lá aquele livro caixa eletrônico, da atividade rural, tá? Aquele que eu mostrei, o programinha, ele não substitui o LCDPR. Tá? O livro caixa digital do produtor rural, ele não tem nada a ver com aquele outro livro caixa. Aquele outro livro caixa é para quem... qualquer um pode utilizar, até quem teve 4.800.000. Só que quem teve mais de 4.800.000
precisa fazer esse livro caixa digital, tá? Esse livro caixa digital, ele vai espelhar exatamente o que vai ser declarado na declaração de imposto de renda, tá? Então, esse é um livro caixa que ele é feito por blocos, tá? Então, a Receita Federal tem lá no site toda a orientação para esse livro caixa digital, né? Então, ele vai ter um bloco que é o 0, que vai trazer toda a abertura de identificação, que ele vai dizer quem que é o produtor rural, quais são as propriedades, ele vai dizer quais são as contas bancárias, ele vai trazer lá se é parceria, se é arrendamento, vai trazer todas essas informações lá no bloco 0. Vai ter um bloco Q, que é justamente o demonstrativo da atividade rural. Ele vai trazer lá todo o livro caixa, detalhe por detalhe, cada lançamento vai estar nesse bloco Q. E tem um bloco 9, que é a identificação do contador. Tá? Aqui é um detalhamentozinho desses blocos, que é o bloco 0, ele tem vários níveis. Então, tem o bloco 0, o bloco 010, o 030, né? Aí tem o bloco Q100 e o Q200, né? E o 999, que é a identificação do contador. Então, isso aqui eu trago para vocês, por quê? Porque nem eu sei fazer um livro caixa digital do produtor rural, porque não é para eu saber. Isso aqui quem vai fazer isso aqui vai ser lá o profissional de TI que vai montar esse livro, mas com base nas orientações. E todas essas orientações estão ali no site da Receita. Então, se você entrar ali no site da Receita e entrar aqui no livro caixa do produtor rural, você vai ter a instrução normativa que obriga esse livro caixa digital, vai ter os atos declaratórios, você vai ter o layout disso, vai ter o manual, perguntas e respostas, né? Então, lá no site da Receita eu tenho vários detalhes sobre esse livro caixa digital. Bom, então a gente chegou lá, falou sobre receita, falou sobre despesa, investimento e falou sobre resultado. Quando eu fui falar do resultado, eu falei do livro caixa, porque para eu chegar no resultado eu preciso escriturar tudo isso para saber o que eu tive de receita, de despesa e tudo. Aí eu já fiz o meu livro caixa, fiz o resultado. O que eu faço com aquilo? Eu vou levar para a declaração de ajuste anual. Tá? Então, na declaração de ajuste anual da pessoa física, o produtor rural ele precisa preencher o demonstrativo da atividade rural. Então, o preenchimento ele pode ser feito de duas formas. Ou eu vou fazer ele manualmente, ou se eu usei aquele livro auxiliar lá, o livro caixa da atividade rural, eu posso importar ele no programa. Então, é bem simples. Quando eu estou lá na minha declaração de imposto de renda, eu tenho lá, na árvore da esquerda, eu tenho lá a aba de atividade rural. E nessa aba eu vou ter ali dados do imóvel explorado, receitas e despesas, apuração do resultado, movimento do rebanho, bens da atividade rural, dívidas vinculadas à atividade rural, e eu tenho importação do AR 2023. O que é isso? Esse é justamente aquele ícone que eu vou usar. Se eu preencher aquele programinha lá da atividade rural, eu clico aqui, eu não vou precisar preencher ele manualmente, eu já importo o que eu já preenchi lá no outro programa. Tá? E o preenchimento disso aqui é exatamente o que a gente conversou. Tá? Ele vai sendo item por item. Primeiro eu vou fazer o dado, eu vou colocar todos os imóveis que eu tenho exploração. Então, eu vou colocar lá, imóvel por imóvel, vou acrescentando, vou preencher as receitas e despesas, apuração do resultado. Né? Então, a minha receita e despesa é bem simples. Então, nesse meu caso aqui, eu tive lá as receitas janeiro, fevereiro até julho, e tive minhas despesas lá, fui preenchendo. Né? Então, lá embaixo, eu já tenho praticamente o resultado da minha atividade rural. Eu tenho 10.661 de receita e 7.226 de despesa. E aí eu continuo, aí eu vou para a apuração do resultado. Quando eu for para a apuração do resultado, ele mesmo vai dizer para mim, olha só, ele diz assim, olha, se você fizer pelo resultado, você vai pagar imposto de renda sobre 3.435.000. Se você fizer utilizando o limite de 20%, vai dar 232.367. Aí ele pergunta para você, qual que você vai querer? Ele já vem como default aquele que dá melhor, que dá a melhor resultado para o contribuinte. Mas se você quiser fazer pelo resultado, nada impede, tá? É uma opção do contribuinte, tá? Então, nesse caso aqui, é lógico, se fosse eu vou fazer pelo limite de 20%. Então, eu vou pagar imposto sobre 2 milhões, não sobre 3, porque a legislação me permite. E aí eu vou lá,
preencho, e aí eu tenho aqui, nesse caso, eu vou ter 2 milhões e vou ter como resultado não tributável, vou ter 1.300.000 lá, porque eu fiz pelo resultado. Tá bom? Eu fiz pelo limite de 20%. Aí depois eu ainda preencho. Aqui eu aumentei um pouquinho só para vocês terem aquilo que eu falei. Aí eu tenho aqui a movimentação do rebanho também. Então, eu vou colocar lá o meu rebanho, se eu tiver, né, se for o caso, né, se eu não tiver rebanho, não vai preencher. Vou também falar depois dos bens da atividade rural. Vou falar sobre dívidas vinculadas à atividade rural e vou preenchendo e está pronto a minha obrigação como produtor rural. Então, o produtor rural precisa se preocupar porque ele precisa preencher. Existem muitos casos de produtor rural que simplesmente não preenche isso aqui e aí depois vão ser chamados pela Receita Federal porque esqueceram ou não sabiam nem que tinham que preencher esse resultado aqui da atividade rural. Tá? Como a gente passou aqui rapidinho pela atividade rural, aqui o básico, né? Eu trago aqui a Receita Federal está sempre buscando auxiliar. Vocês já conhecem bastante as etapas que a Receita Federal tem feito, e essa é uma nova que a Receita Federal entregou algumas cartinhas para alguns produtores rurais para falar para ele da necessidade de entregar a declaração de imposto de renda, porque teve a receita bruta superior ao limite mínimo, né? Então, isso aqui está disponível lá no site da Receita Federal, é interessante vocês darem uma olhada lá. Tá? Então, aqui, eu peço para vocês, a gente terminou aqui, vamos para a parte de perguntas, mas eu peço uma atençãozinha de 5 minutos de vocês. Tá? Essa atenção aqui é muito importante, porque é uma forma da gente ajudar a nossa sociedade e exercer a nossa cidadania. É a campanha Sou Cidadão Solidário. Tá? Na declaração de imposto de renda da pessoa física, é possível destinar uma parte do seu imposto de renda durante o ano calendário. Então, se você já sabia disso e lá em 2023 você fez alguma doação, você saiba que só pode ser deduzir na sua declaração aquelas que a legislação permite. Então, muitas vezes, as pessoas também caem na malha fina porque tentam colocar aqui valores que não eram permitidos pela legislação. Então, a legislação permite, durante o ano calendário, que eu doe para os fundos da direita da criança e adolescente, fundos da pessoa idosa, incentivo à cultura, incentivo à atividade audiovisual, incentivo ao desporto, incentivo ao programa de atenção à saúde da pessoa com deficiência, programas para atenção à saúde da pessoa que tem o câncer, e os apoios da cadeia de reciclagem. Só que esses aqui são doações que você precisa. Se você quiser fazer, procure saber um pouquinho mais sobre elas. Elas têm alguns limites, mas não é sobre ela que eu quero falar aqui. Porque essa aqui você tem que fazer. Se você quiser fazer agora, você vai procurar sobre ela. Eu tenho informações sobre ela, tanto no Ajuda do Programa, quanto lá no Perguntão. Então, eu vou fazer agora para usar no ano que vem. Agora, eu quero dizer sobre uma que eu posso usar agora, tá? Agora na declaração. Então, existem 2 formas que eu posso ajudar e fazer uma doação diretamente na declaração agora de 2024. Então, se eu fiz a minha declaração e utilizei as deduções legais, eu posso fazer uma destinação de até 6% do imposto na declaração. Tá? Eu posso doar 3% para os fundos da criança e adolescente e 3% para o fundo da pessoa idosa. Tá? Esse limite aqui ele tem que respeitar o limite global, então se você já fez alguma doação durante o ano, tem que respeitar aqui o limite de 6% ou 7%. Se eu optar por fazer essa doação, ela tem que ser feita até dia 31 de maio de 2024, ela não pode ser parcelada, mesmo que eu tenha imposto a restituir, eu preciso pagar esse DARF para restituir depois, e se eu não pagar até 31 de maio, implica a glosa definitiva da dedução. Só que aqui, eles chamam de doações, mas eu não estou doando nada. Eu estou pegando parte do imposto que eu tenho que pagar, eu estou dizendo que eu quero aplicar em um lugar específico. Então, eu posso dizer que eu tenho até 3% do meu imposto, que eu digo, olha, não vai lá para o bolo geral, vai lá para o fundo da criança e adolescente. E aqui eu posso destinar
para um fundo nacional, distrital, estadual ou municipal. Na minha declaração, agora com isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul, eu trabalhei em Uruguaiana, minha primeira lotação na Receita Federal foi em Uruguaiana. Então, vou fazer uma destinação na minha declaração para o fundo municipal lá de Uruguaiana. Então, eu estou dizendo, eu quero que parte do meu imposto de renda vá ajudar a criança lá de Uruguaiana ou vai ajudar a pessoa idosa de Uruguaiana. Se você tem carinho por uma cidade do interior, você tem carinho por São Paulo, você tem carinho por Bauru, você doe para aquela cidade que você tanto gosta. Aplica esse dinheiro lá. E olha, é muito simples de doar, tá? O programa, ele vai tanto dizer quanto que você pode doar, quando você preencher a declaração, você terminar, ele vai dizer quanto que você pode doar para cada um, e você pode doar para quantos fundos você necessitar. Pode ser, você pode dar um pouquinho para o de Uruguaiana, um pouquinho de Bauru, um pouquinho de Sorocaba, um pouquinho lá de Pernambuco, né? Então, eu posso fazer, e tantas doações que eu fizer, são tantos DARFs que eu tenho que imprimir, tá? Eu já falei aqui que mesmo que ela tenha restituição, ela tem que pagar o DARF e vai restituir depois. Então, para quem tem restituição, vai receber com o Selic lá para frente. Então, também é uma aplicação, né? Se fosse a pessoa pensar assim, né? Senão ela está pensando porque ela quer fazer mesmo a doação. Lá na declaração, eu tenho ali um item de doações direto na declaração. Eu ir clicando nele, eu vou escolher se eu quero criança, adolescente ou se eu quero pessoa idosa. Ali já o programa já me diz quanto que eu posso doar. Nesse meu caso, eu posso doar R$ 920 para criança e adolescente. Então, eu vou escolher lá um estadual, né? Então, eu escolhi um estadual lá e coloquei R$ 500. E eu ainda posso doar aqueles 420 ali para outro. Posso doar lá para a Uruguaiana e vou fazer lá para a Uruguaiana aqueles 420. E por aí eu vou fazendo quantas forem que eu queira fazer. Aí terminei de fazer as destinações, eu vou lá no imprimir, imprimo ou o DARF lá da criança e adolescente ou da pessoa idosa, vai gerar um DARF, eu vou no banco e pago e está pronto. Essa declaração, você está fazendo direto lá no programa, ela não cai na malha fina, né? Desde que você pague o DARF bonitinho, né? Você vai lá recolher o DARF, vai fazer, então ela não gera malha e você aqui está exercendo sua cidadania. Só para vocês terem uma ideia, quando eu falei lá no começo dos painéis de transparência, eu tenho um painel de destinações sociais. E no ano passado, tá, teve um potencial de 11 bilhões 650 milhões para doação. Então, você pega todas as declarações que fizeram lá, utilizando as deduções legais, você vê, se todo mundo doasse, quanto que poderia ser? 11,6 bilhões. Olha quanto foi doado no ano passado, 283 milhões. Para vocês terem uma ideia, tem uma cidade aqui do interior de São Paulo que fez um programa no ano passado e conseguiu 50% do possível potencial de destinação. E ela tirou todas as crianças da rua. Então, com essa destinação, uma política pública séria e muito bonita, ele conseguiu mudar a vida de muitas crianças com essa destinação aqui. Você não tirou nenhum dinheiro do seu bolso. Você simplesmente disse aonde você queria aplicar seu imposto, tá? Terminamos aqui, eu agradeço. Tá? E agora vamos passar para a parte... nós temos aqui com a gente hoje o José Elias, o Newton, a Jane, o Luiz Marcelo Turazzi e a Ângela, que eles estão ajudando nas respostas aí que vocês estão fazendo aí. E agora, nessa parte aí, eu abro a palavra para vocês para responderem aqui as principais aí que surgiram aí para a equipe aí. Muito obrigado a todos e continuamos aqui. Ok, Ricardo, muito obrigado aí pela apresentação. Acho que foi bem completo, uma linguagem simplificada, de fácil assimilação aí para a gente. Tá? A gente agradece aí a sua apresentação. Eu estou acompanhando aqui o chat, a gente não vai abrir o microfone, né? A gente tem esse costume aqui de, nas apresentações, a gente liberar as perguntas via chat. Eu estou vendo que algumas já foram respondidas, tá? Eu só vou passar por elas novamente, para se eventualmente alguma a gente verificar que não foi esclarecida, a gente verificar aí com o Ricardo aí se a gente consegue já responder elas aqui de imediato, tá, Ricardo? Deixa eu só passar aqui. Então, o João de Jacareí, ele pergunta sobre
a questão da isenção para doenças graves, essa eu já vi que foi respondida, tá? A Lucimara, acredito que seja do Sindicato Rural de Montemor, ela pergunta o caminho adequado de lançamento do transporte de produtos comprados com CPF. Tem que lançar como bens ou na atividade rural. Eu não sei se você conseguiu assimilar a pergunta, Ricardo. Pessoal, se vocês viram aí, alguém pode responder, por favor? Eu estava tomando água aqui, eu acabei perdendo. Ó. Mas tem a equipe toda. A equipe toda é totalmente aí credenciada, até mais do que eu para responder. São especialistas aí. Legal. Ó, eu vi que o Cláudio Andrade aqui passou um material aqui de perguntas e respostas atualizado. Passou também aqui alguns links, né, para vocês consultarem. Como o Ricardo pontuou aí na apresentação, o material de apresentação a gente vai disponibilizar para todos os sindicatos através do e-mail institucional, tá? Então, a gente se compromete até amanhã aí já disponibilizar todo esse material. A gente pode fazer, até para otimizar o tempo aqui de todos, a gente está gravando aqui as questões, as perguntas que foram incluídas aqui no chat, e aquelas que não forem respondidas, a gente vê com a equipe aí da Receita Federal para mandar para todos vocês junto com o material de apresentação, tá? Então, todas as perguntas que ficarem aqui no chat, a gente vai verificar junto com a equipe da Receita Federal, respondê-las e encaminhar para todos vocês aí no e-mail institucional do sindicato, tá bom? Acho que fica melhor assim, né, Ricardo? Pode ser, pode ser. Pode ser, né? Então, a gente agradece aí a presença de todos os sindicatos rurais, a gente mais uma vez contou aí com uma presença aí grande dos nossos sindicatos, né? Tivemos mais de 80 sindicatos presentes. Agradecemos aí a equipe da Receita Federal, sempre muito solícita com a gente. O Cláudio Andrade também sempre muito eficiente no atendimento aqui com a federação. Acho que a gente precisa desse contato direto com a Receita Federal. O produtor rural ele tem muitas peculiaridades aí na sua atividade e é comum a gente ter dúvidas que realmente a gente não localiza a resposta em lugar nenhum. Então, essas demandas chegam aqui para a FAESP e a gente tendo esse contato direto aí com vocês da Receita, vai nos ajudar bastante aí, tá bom? Então, eu queria franquear a palavra aí para o Ricardo, se quiser finalizar, também para o Cláudio Andrade e os demais membros aí da Receita Federal que quiserem ter a palavra aí no final da apresentação, tá bom? Acho que pode, se você quiser fazer as considerações finais, Ricardo, tá com você a palavra aí. Tá bom, Thiago, eu agradeço bastante. Como eu disse, é o meu primeiro contato com vocês e espero que essa parceria aí dê bastante resultado. Eu vou passar para o Cláudio manda para você a apresentação, então eu já disponibilizo, já estou encaminhando para o Cláudio aqui, ele depois já encaminha. Eu agradeço eu sei que é um pouquinho corrido, né? A gente tem pouco tempo para falar sobre tudo, mas espero que tenha servido para ajudar vocês um pouquinho. Agradeço muito o convite e até uma próxima. Cláudio. Ricardo, Cláudio, por favor. Só complementando aqui, realmente foi legal, aí bem legal a apresentação do Ricardo, abordou diversos aspectos da declaração de imposto de renda e da atividade rural, falou até das cartas que foram enviadas, estão sendo enviadas para o pessoal todo que pratica, né, que desenvolve a atividade rural. Essas cartas são uma parte, vamos dizer, daquele trabalho Declara Grãos, né, que vocês têm conhecimento, e que já existe aí em diversos estados, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, aqui São Paulo, Minas Gerais, pelo menos esses estados possuem a Declara Grãos em ação, e essas cartas que foram enviadas agora foram para 36 ou 37 mil contribuintes aqui de São Paulo que praticam atividade rural, informando que existe rendimento de atividade rural nas nossas bases de dados, né, declaradas por diversas fontes voltadas para esse segmento. Então, a ideia é alertar e observar para o próprio contribuinte se lembrar e incluir esses rendimentos na sua declaração, né? Isso daí foi enviado para todo o Brasil, para todas as regiões, para todos os estados, né? Foi uma iniciativa aqui unificada da Receita. Então, só estou complementando com a informação que o Ricardo deu agora no finalzinho, foi um dos últimos slides dele,
antes dos slides de doação, de destinação solidária. Mas isso é só informativo, a carta não... ela apenas traz uma informação dizendo que há rendimento de atividade rural para a pessoa incluir na sua declaração. Basicamente é isso. Enfim, a gente fica à disposição, as perguntas que... Eu não sei se todas as perguntas aqui foram respondidas, ou ficou alguma pendente. Se ficou alguma pendente, eventualmente, porque o pessoal pode estar com dúvida, ou porque ainda não deu tempo de responder, porque também não foram muitas perguntas, né? Eu não sei se depois de terminar a reunião, se é possível continuar respondendo, eu acho que não. Mas eu posso passar para o Tiago, e o Tiago repassa a todos. Mas, enfim, da minha parte aqui era isso, era agradecer a presença de todos, e continuamos à disposição, Tiago. Ok, Cláudio, a gente vai acompanhar aqui o chat, depois a gente faz um filtro das respostas, e aquelas que não foram respondidas, a gente depois trata aí diretamente com vocês para encaminhamento posterior. Tá bom, Cláudio? Perfeito. Então, acho que é isso. A gente agradece novamente a presença de todos, agradece aí a apresentação do Ricardo, realmente foi muito esclarecedor aí para a gente, viu, Ricardo? E também, mais uma vez, Cláudio, muito obrigado aí pela atenção que você sempre dá aqui para a gente da Federação. A gente vai continuar fazendo esse link aí com vocês, porque para a gente tem sido muito importante, e agradecer aos sindicatos rurais, me comprometendo a encaminhar todo esse material até amanhã para vocês, tá bom? Então, agradecemos a todos e desejamos aí um bom fim de tarde para todo mundo, tá bom? Grande abraço. Tá certo, grande abraço a todos. Obrigado. Tchau, tchau.